Bora, rapaziada, para a primeira resenha do canal, primeiro vídeo. Eu vou falar um pouco sobre o próximo jogo do Fluminense contra o Corinthians, que vai ser amanhã, no dia 1º de abril, às 9h30, no horário de Brasília. O Fluminense e o Corinthians têm uma rivalidade muito forte pela Copa do Brasil, acho que em 2022, se eu não me engano, que o Corinthians acabou eliminando o Fluminense. Mas no confronto geral entre as duas equipes em todas as competições, tem 109 jogos, com 33 empates, tem 36 triunfos do Fluminense, vitória do Fluminense, e 40 vitórias do Corinthians. E vamos falar um pouquinho do jogo, de como vai ser o jogo. No ano passado, o último confronto entre as duas equipes, o Corinthians ganhou de 1-0 no Maracanã. Vamos falar agora um pouquinho da escalação das duas equipes. O Fluminense, como mandante, que vai ser o quarto jogo do Fluminense em casa seguido, vai jogar com Fábio, Samuel Xavier, James Freitas, René na lateral, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Savarino, o Soteldo. O Soteldo tem uma chance de entrar como titular. O Savarino, mesmo não aceitando o convite para ir para a seleção, relatou que cansaço, uma parada assim, que eu vi que eu pesquisei, que eu fui atrás. Tem uma possibilidade, não é muito grande, eu acho que não é muito grande, porque o Savarino é uma peça fundamental do Fluminense. Mas pronto, vamos colocar aí como possibilidade, né? E o Canóbio que tá fora com mesmo assim, eu acho que o Serna vai entrar como titular. E tem outra dúvida, que é o John Kennedy e o Castilho. Como o Castilho, no último jogo, fez o gol da vitória do Fluminense, mesmo assim, eu tô meio inclinado que o John Kennedy comece. Eu não acho que o Castilho ainda ganhou a titularidade por parte do Zubeldia. Eu acho que o John Kennedy começará o jogo. O Castilho pode entrar no segundo tempo ou em alguma parte do jogo, mas isso é o que eu acho sobre a escalação do Fluminense. E pelo que eu tô vendo aqui da escalação, a novidade é só essa, que Canóbio não vai jogar, jogou hoje quase 90 minutos, jogou o outro jogo do Uruguai quase o jogo todo e não deve jogar, tenho quase certeza que não vai jogar. Vamos falar também um pouquinho da escalação do Corinthians, como o Corinthians vai para o jogo fora de casa contra o Fluminense. Vai ter algumas novidades. Vai jogar com Felipe Longo no gol, já que o Hugo está na seleção, não duvido que volte a tempo. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga. Alan, Mateuzinho na lateral e Matheus Bidu na outra. André Luiz no meio, junto com Breno Bidon e Matheus Pereira. E a novidade que eu disse, no time do Corinthians, é o Jesse Lingard. Sim, o Jesse Lingard deve começar como titular do lado do Yuri Alberto. O jogo vai ser arbitrado pelo árbitro David Oliveira Lacerda, esse vai ser o árbitro principal. O auxiliar é o Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e o Douglas Pagug, do Espírito Santo. O David Oliveira Lacerda, eu acho que é um árbitro meio ignorante, mas também não tem muita polêmica envolvida no nome dele. Eu acho que é um árbitro relativamente, comparado aos outros árbitros, um árbitro tranquilo, vamos dizer assim, questão dentro de campo. Mas eu não acho um árbitro muito simpático, vamos dizer assim, né? Agora que eu já falei um pouquinho da arbitragem, vamos para as considerações finais do que eu acho que pode acontecer no jogo. E, na minha opinião, eu acho que como o Fluminense está invicto, está uma sequência invicta em casa, tem menos desfalques que o Corinthians, eu acho, na minha opinião, que o Fluminense é ligeiramente favorito. Não muito, mas eu acho que por esses pontos que eu falei, o Fluminense tem um favoritismo, pouco, mas tem. Pelos desfalques que o Corinthians tem, de Memphis Depay, que é um dos principais jogadores do clube, do Hugo Souza, que não vai jogar, que deve jogar o Felipe Longo, acho que tem tudo para ganhar, tem tudo para manter essa invencibilidade dentro de casa. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e
espere muito mais, esse é só o primeiro vídeo. Espere muito mais vídeos falando do Fluminense, falando em futebol de geral. Se vocês quiserem, mandem nos comentários que eu fale da seleção brasileira também, que vai ter a Copa do Mundo agora. E depois do jogo do Fluminense, também vou dar minha opinião. Vou gravar um vídeo, vou fazer o pós-jogo, dar nota para os jogadores e é isso. Obrigadão por essa resenha. Tamo junto.